5 passos importantes, né, para você entender, né, de uma vez por todas sobre essa questão do respeito. Então, a primeira chave muito importante que eu precisei mudar, indico você mudar também, em relação a isso, ao respeito que você quer receber, é que isso só é possível quando você tem muito claro o respeito de você para você mesma. Você precisa entender que antes de você querer o respeito de uma outra pessoa, que a outra pessoa saiba que você quer o respeito, você precisa ter isso claro em você. Que você quer o respeito. Que você se respeita. Você sabe do seu valor. Por quê? Naquela época, eu gostava de mim, sabe? Mas assim, eu não acreditava muito em mim, essa é a verdade. Eu não estava me respeitando. Vamos ser sinceros aqui. Eu não estava me respeitando. Então, então eu queria que os outros, né, tivessem essa iniciativa. Então, quando os outros não tinham, por si só, eu me frustrava. Por quê? Como eu não estava me respeitando em primeiro lugar, eu não me posicionava sobre o respeito que eu queria receber, porque não tinha muito claro isso. Então, se o seu parceiro tem desrespeitado você, não é só ele que tem desrespeitado você. Na verdade mesmo, a primeira pessoa que tem desrespeitado você é você mesma, minha amiga. Ei, Jane, já começou, hein? Já. Segundo ponto, segunda chave. O respeito, ele está ligado com a percepção de prioridade que o seu marido tem de você. Como a gente está falando do seu casamento, vamos começar pelo marido. Então, o respeito, ele está ligado com a percepção, gente. As pessoas percebem, é como se você mandasse uma mensagem, né? E elas recebem. Então, o seu cérebro ali, ele tem claro, né? Todas as suas crenças estão aqui. E essas crenças vão, através da sua fala, da sua postura, da sua linguagem corporal, da tua entonação, a tua forma de falar, vai mandar uma mensagem. Tá? Manda uma mensagem. E as pessoas que estão à volta vão receber, o cérebro delas vão receber essa informação. Tá? Elas vão ter uma percepção de como elas devem agir com você daqui para frente. Então, muitos comportamentos do seu parceiro é porque ele não tem essa percepção de que você é uma prioridade para ele ainda, né? Então, você já pode ter deixado passar muitas coisas. Ou você pode ter começado a colocar os limites de forma inadequada. E isso foi crescendo cada vez mais. Então, a gente está, sim, mostrando às pessoas à nossa volta as informações de como a gente quer ser tratado. E isso é muito importante de você entender. Muito importante. É muito legal. Quando a sua postura é diferente. Testem. As pessoas podem agir completamente diferente com uma pessoa e completamente diferente com outra. Porque o seu marido possivelmente não desrespeita todo mundo, minha amiga. Ele não age assim com todo mundo. Ele sabe sim ser educado. Ele sabe sim respeitar. Quem ele acredita, quem ele tem a percepção de que ele deve agir assim. O marido, por exemplo, pode falar de costas para você o dia inteiro. Você pode falar com ele, ele vira as costas e não dá nem ouvidos para você. Porque ele criou uma percepção de que você não merece isso, de que você, não tem importância. Ele não te coloca em uma posição aqui de autoridade. Na mente dele, ele tem informação, né, de você, de que você está atrás dele. Então, ao longo do tempo, você mesma, minha amiga, preciso te falar isso, pode ter criado essa mensagem de você mesma na mente dele, porque você foi permitindo ao longo do tempo. Porque quando eu passei a não permitir mais esse tipo de coisa no meu casamento, a visão do meu marido sobre mim mudou completamente. Então, a primeira coisa é trabalhar você primeiro. Respeitar você mesma. Sim. Então, a gente faz isso trabalhando as crenças mentais, sabe? Isso é um processo. Pegar as crenças no qual você mesma fala para você que você não consegue, que você não é capaz, que mundo é esse, que você é uma tadinha, que você não consegue um emprego bom, que você não consegue trabalhar naquela empresa melhor, porque você não sei o que lá. Ah, mas é porque tal. Ah, eu já tô velha para isso.
Sabe? Isso tudo são crenças limitantes que comandam suas atitudes, crenças mentais, tá? Comandam sua visão, sua fala, sua linguagem corporal, que são mensagens que você está mandando para as outras pessoas. Deu para entender? Então não dá para você mudar a outra pessoa, querer isso da outra pessoa, se você não mudar isso aqui primeiro. Depois você vai plantar essa nova percepção nele. Como que você faz isso? Todas as vezes, todas, que ele vir com desrespeito, você vai plantando uma nova imagem sobre você. Tá? Não tem jeito. Por quê? Sabe quando a pessoa vai colocando um pezinho ali? É que nem um terreno baldio. De repente, tem um terreno ali, do lado da sua casa. E o dono desse terreno é muito metódico, ó. Colocou uma placa bonita de vende-se, ele plantou uma graminha lá, não pode jogar lixo lá. Tá? Não pode porque esse dono não permite. E aí, de repente, veio um vizinho lá, querendo colocar lixo lá no terreno dele. Ele já falou, olha, aqui você não pode colocar lixo não, viu? Então, esse vizinho gaiato do lixo já tentou colocar o pezinho lá, né? Mas ele não permitiu. Então, você vai passar a não permitir mais algumas coisas. E aí a pessoa vai, o quê? Se moldando a esse novo comportamento. O seu marido vai gostar de cara? Claro que não. Ele está acostumado a sambar na sua cabeça, às vezes, né? Está acostumado com isso. E daí? Eu estou mais me importando com a sua visão sobre você mesmo a partir de agora. Só que você não precisa fazer isso com desrespeito, né? Não precisa. Muitas vezes, até hoje, eu preciso colocar os limites em algumas coisas que o meu parceiro faz. Às vezes é pequenininho, eu já sei que vai crescer, né? Mas eu preciso colocar, mas eu não faço uma guerra para isso. Eu ajo até de bom humor. É de bom humor. E ele também, às vezes, precisa me chamar a atenção, porque eu sou humana. Eu erro também. Né? Isso não pode parar de acontecer. Por quê? Ele tem que estar sempre cuidando da visão que eu vou ter dele. Olha só que interessante. Por quê? Se eu faço uma coisa e ele não corrige, se ele se sentiu incomodado e triste com aquilo e ele não me corrige, eu vou começar a fazer aquilo mais de forma inconsciente. Vou começar a achar ele um mole depois. E ele não pode permitir isso. Assim como eu não posso. E isso é fácil. Quando você aprende, né? Muito fácil. Então, entendeu, né? Primeiramente, você vai mudar a percepção que você tem de você mesmo para você mandar uma mensagem. Para aí sim você começar com a outra pessoa. Sem fazer isso não adianta. Então a pessoa vai ficar, epa, primeira coisa que os maridos das minhas alunas, eles ficam assustados. Eles ficam, o que está acontecendo, né? Eles, opa, dão uma acordada. Porque a esposa começa a agir um pouco diferente. Ela não permite mais certas coisas. Então, ele estava acostumadinho com uma música aqui, ó, comportamentos inadequados, né? Tava gostando. Musiquinha aqui, ó, Aí, de repente, a esposa desliga esse som e começa a tocar uma nova música. Aí ele, opa, sabe quando desligam a música assim, todo mundo... Aí começa a tocar uma nova música. De como ela quer ser tratada a partir de agora. E aí, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer algo ruim, Jaylee? Depois dessa parte que ele vai fazer uma birrinha, que ele não vai querer, vai acontecer uma coisa muito boa. Ele vai começar, tá? Você vai começar a plantar lá na mente do seu marido, você vai ocupar um espaço mental de prioridade novamente na mente dele. Ou seja, você vai sair lá de trás, onde você está, às vezes, escondida, vai vir pro lado aqui, ó. Onde é para você estar. Né? Junto. Em posição de igualdade. Dentro do seu casamento. Quinto passo, que é justamente você aprender isso, né? Colocar os limites da forma correta. Então, eu criei tudo isso porque eu pensava, não é possível que é só isso que existe. Né? Não é possível isso, tem que ter mais coisas, tem que ter estratégias para isso. Né? Eu quero colocar os limites, mas eu não quero fazer um barraco, não quero brigar. Existem formas, tive que criar, mas agora existe para você. Então, isso se aprende. Mas antes de você aprender a colocar os limites, sabe por que eu te falo isso? Por que eu falei esses passos antes? Por quê? Nem as minhas alunas, sabe, gente? Elas entram com uma sede lá e querem resolver as coisas logo no casamento, entendo elas, né? Mas elas só vão ter acesso aos limites, são mais de 53 tipos de limites que eu passo para
É tudo muito calculado, né? Para cada tipo de personalidade de marido. Qual que é a entonação, qual que é a frase que elas vão falar, em que situações. Mas elas só aprendem isso lá no final do curso. Porque eu preciso preparar essa aluna antes. Ela precisa estar forte, né? Ela precisa ter uma postura diferente. A gente vai trabalhar as crenças dela, ela vai preparar o terreno. E é muito legal, porque quando ela faz essa preparação do terreno, a mente do marido dela já vai estar mais aberta às investidas dela, sabe? Ele não vai boicotar. Então ele já vai estar gostando de muitas coisas. Então quando ela chega para colocar os limites, já está tudo mais tranquilo, tá? Vai ser muito mais fácil. Ela está segura para isso. Então não é só, Jay, dá uma diquinha aí de como colocar os limites? Não dou, porque não é assim que funciona. Porque o que eu ensino não é para você ter uma diquinha, dar uma melhoradinha no seu casamento. Não. E sim você viver a partir disso um novo estilo de casamento. Não um dia só, mas sempre. Mas o que eu posso te dizer é que uma palavra, às vezes, que você coloca numa frase, a forma que você fala ali, né, já muda completamente a percepção daquela pessoa. É muito legal, gente. É muito fantástico isso. Né? É urgente isso. É urgente isso dentro dos casamentos, sabe? Eu percebo que, assim, sabe aquele casamento que você olha que tinha tudo para dar certo, né? O casal, às vezes, se separa e se amando ainda. Sofrem depois que se separam. Sofrem, se arrependem, né? E vivem uma vida de arrependimento. Tipo, podia ter feito isso, podia ter dado certo, podia tal. Por quê? Faltou isso aqui, né? Faltou isso, né? Aprender a colocar os limites da forma correta. E aí tinham muitos atritos, muitas brigas. Aí não aguento. Mas podia ter dado muito certo, né? Espero que eu chegue a tempo para você.